Seja bem-vindo ao canal Sem Fundo Sem Fumo. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês não só essa entradinha que eu fiz, ó, vocês vão ver que a execução está aqui nesse spinning top e a saída, ele não chegou até o fundo de fato. Eu fechei ele ali próximo da VWAP, não só porque é a VWAP. Sim, é uma referência que normalmente eu uso para algumas saídas, mas mais importante é para vocês entenderem o processo mecânico que eu vou explicar o passo a passo aqui para vocês. Eu vou utilizar um gráfico limpo aqui para vocês, desde o processo de pensamento do trade até o final. Antes de mostrar essa venda que eu fiz aqui, eu vou mostrar um stop que eu tomei em outra conta. Vocês vão ver que não tem essa execução do stop aqui, porque foi em outra conta que não é pelo TradingView, então não aparece aqui. Acontece que eu bati a mercado um pouco atrasado. Eu poderia ter antecipado sim essa compra por todo o contexto, e ela foi na expansão desse candle aqui, ó, que virou um pavio, e foi, cara, mais em cima desse pavio. Aí eu puxei o stop mais ou menos aqui, ó, no fundo desse candle, que foi um candle anterior de força. E você pode ver que ele pegou o stop e depois ele foi. Primeiro ponto de erro, por mais que eu tenha feito todo o contexto de trade que eu vou explicar para vocês já já, de forma rápida, porque eu não quero mostrar especificamente esse trade, é que eu executei mal. Se eu tivesse executado um pouquinho melhor, não tinha tomado stop. Bom, eu vou mostrar um pouquinho o raciocínio desse trade aqui atrás, porque ele vai construir o contexto para minha próxima venda. E principalmente, vou construir para vocês o que é um trade mecânico, abre aspas, que eu faço, que ele me possibilita muito bons trades, que é a puxada do pullback para depois eu fechar próximo da região de suporte daquele pullback. Ou seja, eu não fico exposto a um possível rompimento de topo ou de fundo. Da venda que eu fiz aqui, eu fechei mais ou menos aqui, ó, nesse final desse pavio. Por que é importante você fazer isso? Porque num contexto que você não tem certeza se ele vai romper topo ou fundo, ou seja, você nunca sabe porque a gente não tem bola de cristal, é de suma importância você fazer uma parcial na região forte do pullback. E quando eu falo região forte do pullback, é a região de base, a região do fundo de que ou topo que está gerando aquele pullback que você está pegando. De forma geral, eu gosto desses três pilares para abrir um trade. É a direção, é a localização e depois a agressão que vai movimentar. Então, por que eu gosto primeiro da direção? Porque eu não suponho o movimento, ele já fez grande parte do movimento. Então, eu tenho certeza que o certeza não, eu tenho uma grande ideia de que o mercado provavelmente vai continuar seguindo para aquele lugar. Eu tenho a localização, quais são os possíveis pontos de suporte, na verdade não suporte como a gente pensa em barra, mas sim o que fez aquele preço movimentar, o que são regiões na verdade diferentes que eu vou mostrar aqui para vocês. E depois a agressão, significando que aquele movimento ele tende a continuar. Grande parte dos meus trades eles seguem isso, direção, localização e agressão. Eles só não são feitos dessa forma quando existe um contexto por trás que me impossibilita isso. Ou seja, o mercado está começando a mostrar uma intenção de venda, porém ele está numa região macro de volume e de preço de compra. Então eu evito fazer aquele tipo de trade vendido. Mas no geral, até os primeiros 30 minutos ou uma hora de abertura do mercado americano, ele tende a obedecer mais a direção, localização e agressão do que uma região macro. Porque às vezes a região macro ela já não significa mais tanta coisa no novo contexto que se instaurou, na nova narrativa e etc. Então por isso que às vezes ainda continua sendo direção, localização e agressão a melhor forma de tradar. Quando a gente observa a abertura do Nasdaq, ele subiu, ele veio, caiu e começou a subir novamente, certo? Que foi onde mais ou menos aqui que eu comecei a ter a ideia de comprar. O S&P, ele abriu caindo e depois ele já se recuperou, fazendo novos topos, o que me faz a pensar que a direção está clara de alta, querendo chegar no topo de Londres. Porém, observem bem que ele foi chegando lá 9,45. Enquanto isso, o Nasdaq estava aqui, ó, 9,45, ele estava aqui embaixo. Ou seja, foi quando eu atrasei a minha compra, querendo ver se ia ter uma agressão no Nasdaq, para aí sim continuar o movimento. Porém, eu executei mal. Então, na hora que ele começou a mostrar agressão, nessa expansão do candle, que agora a gente vê que é um pavio, ele estava cheio quando eu bati a mercado. Chegou aqui. E aí ficou ruim o payoff. Por isso que eu tive que encurtar o meu stop para ver se ele pegava um 2 para 1. Então, a primeira ideia do trade do vídeo que eu quero passar para vocês é direção, localização e agressão. Direção, eu tomei por base
o S&P fazendo novos topos. E aí meu erro foi sobre a localização. Por quê? O S&P ele já estava mostrando agressão de compra. Aqui era uma questão de tempo para começar a agressão. Então a minha localização ela ficou afetada pela agressão, porque eu já estava na região de compra, de toda forma. Já estava na região de compra do Nasdaq e já estava com absorção. Eu, na verdade, demorei para executar, essa que foi a verdade. Então agora a gente vai para o segundo trade pensando exatamente a mesma coisa. O que o preço fez recentemente? Qual é a direção? Claramente, queda. Você pode pensar e falar assim: ah, mas a intenção está de alta ainda. Sim, e completamente. Só que ele veio com muita força. Então eu posso pensar duas coisas. Porém, o preço veio corrigindo, abre aspas, com muita força. Ou seja, não pareceu muito uma onda de correção, e sim uma intenção de venda muito forte. Porém, eu ainda não tinha certeza. Então, aí que vem a ideia. Bom, a direção que eu quero pegar o próximo trade é de venda. Porque a última coisa que o preço fez foi uma onda forte de venda e não uma onda corretiva. Qual região, qual localização eu vou escolher? Então, se eu pensar no lado comprador, eu vou utilizar termos de Smart Money Concepts do ICT, mas eu estava olhando, eu hoje trado muito mais order flow, olhando tudo isso de uma forma muito mais numérica no footprint. Mas vamos lá. Esse Fair Value Gap aqui, ele rompeu o topo de Londres. Ele não é um Fair Value Gap normal, ele é um Fair Value Gap que ele serviu como suporte para fazer um novo topo. Ou seja, se a gente pensar no preço fractal, se a gente olhar um pouco abaixo, esse pavio, ele é um order block. Quando o preço vara, rasga ele com um outro Fair Value Gap de queda, isso aqui é basicamente o modelo unicórnio, um order block varado por um Fair Value Gap. Então essa aqui é a minha região, porque eu gosto muito da região de mitigação, onde basicamente a gente tem um acordo onde seria bom para fazer esse fechamento de posições. As pessoas, as instituições que compraram nesse pavio que fez um novo topo, quando começou a cair o preço, perceberam, opa, essa não é uma posição muito boa, preciso fechar elas. Quando o preço retornar, eu vou fechar quase que no zero. E os vendedores desse Fair Value Gap também concordam que ali é uma região boa de venda, porque o preço está mostrando intenção de venda, eles já venderam naquele preço, então muito provavelmente seria um preço adequado a se vender novamente. Então a gente tem um acordo de cavalheiros onde seria a melhor região. Então não é só vendedores, é vendedores e compradores querendo vender. A gente analisa a direção, entende que possivelmente aquela direção é legal, é interessante. A localização onde eu vou verificar o meu trade mais provável de acontecer é ali. Por quê? Porque teve agressão de venda muito forte e teve agressão de compra naquela região posteriormente à venda. Porém, nada adianta se eu não tiver agressão ali novamente, mostrando que tem pessoas realmente defendendo. Primeiro ponto, eu já falei que o CVD, o Cumulative Volume Delta, é um dos melhores indicadores. É um indicador de order flow e ele é muito, muito bom. Ele é 10 vezes melhor do que RSI. Eu falaria para você, tira o RSI do seu setup, que o CVD é muito melhor. Então, a gente tem que analisar o CVD. Aqui tem um topo, porém, você percebe que o preço ele fez um novo topo no CVD, travou na região e aqui não fez um novo topo. O que significa isso? Que apesar do esforço tremendo de compras, né, então a gente tem um delta, é muito comprador agressivo batendo no book para subir, o preço não sobe, não faz um novo topo. O que isso significa? Que tem muito vendedor passivo. Eu vou fazer um vídeo detalhado depois desse vídeo, mas essa divergência já fica claro para vocês que tem muito comprador ali, tá forçando o book, tá subindo, tá tendo um delta positivo, mas o preço não está se movimentando. Então o que acontece? Aí temos mais um acordo de cavalheiros. A gente tem esses compradores querendo fechar, esses vendedores querendo vender de novo, possivelmente querendo vender. Esses compradores que estão batendo no book e não estão tendo resultado, ou seja, é muito esforço e pouco resultado, todas essas compras aqui, eles também tendem a fechar. Esse pavio aqui, ele significa absorção. Como eu estava vendo no footprint, fica muito claro essa absorção, mas você pode olhar pelos candles. Pavio, absorção, e você vê que ele está batendo ali e não sai. Quando ele vem e fecha esse movimento, esse candle abaixo, você já pode posicionar uma venda com stop aqui e mirar mais ou menos na metade desse pavio aqui. Por que eu não miro no fundo se eu estiver só com um contrato? Eu estava no cheio, então é como se fosse 10 micros. Pela simples razão de que esse pavio como um todo, aqui que vocês estão vendo, ele também é uma rejeição de preço, ou seja, teve muito comprador. Essa direção eu tenho que levar em conta. Então, o que o preço pode fazer? Pode vir aqui
vir aqui e fazer isso aqui e fazer um novo topo. Então, galera, a primeira lição que vocês podem ter desse vídeo é direção, localização e agressão. E o segundo, que eu acho de extrema importância para o meu estilo de trade, é eu nunca vou confiar num rompimento de topo ou de fundo. Porque você tem que pensar como comprador e como vendedor. Da mesma forma que você quer vender, vão ter os compradores querendo comprar. Então, se eu seguir a ideia de direção, localização e agressão, sempre que eu estou posicionado numa venda, ele vai ter um movimento anterior de compra, certo? Porque eu sempre estou querendo pegar o pullback. Eu não preciso pegar tudo isso. Eu preciso pegar uma parte, desde que eu esteja muito consciente do que eu esteja fazendo. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. Eu quis fazer um vídeo simples sobre meu método de direção, localização e agressão. E se gostou, comenta aqui. Quase todo dia eu vou tentar postar alguma coisinha seguindo mais ou menos essa lógica, que eu acho que é a melhor lógica de mercado: direção, localização e agressão. Mas principalmente tentando pegar os pullbacks. Porque se a gente não supõe nada, o movimento já está sendo feito, seja de alta, seja de baixa, ele já foi feito ou ele está se formando num ativo correlacionado que foi aquele primeiro trade que eu mostrei para vocês. Eu não estou supondo que há vendedores querendo vender aqui. Eu vi que há vendedores. Agora eu só preciso que eles respeitem aquela primeira venda, que eles ainda tenham intenção de vender novamente. Precisam incorporar um sistema mecânico que você não precise adivinhar para onde o preço quer ir. Você espera para onde ele vai e você toma uma decisão baseada no pullback. E assim é muito mais fácil.